Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu estou estudando aqui minhas Bíblias aqui, eu estou lendo a palavra de Deus. Aí eu fiz algumas modificações no jeito que eu vou estar estudando minhas Bíblias, então eu resolvi compartilhar com vocês e aproveitar e mostrar dois estudos que eu fiz recentemente. Ó, essa minha Bíblia aqui, ela é a Bíblia, deixa eu mostrar aqui para vocês, a Bíblia esquematizada. Aqui embaixo ó, tem uma Bíblia que eu tenho que ela tem um texto NAA. É bem clarinha, né? Eu nem tenho utilizado mais essa Bíblia quase, só que às vezes eu dou uma olhada por causa do texto dela. E também tenho essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Almeida século XXI. Ela só tem um texto, tá vendo? Eu gosto muito dela por causa do tipo, do jeito que o texto tá, como o texto tá exposto. Ó, eu tô lendo aqui e ela é muito portátil, muito fácil de carregar, de transportar. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Jesus Bible. Eu cheguei a fazer um vídeo dela para vocês, eu estava colocando algumas notas nela, só que as folhas que eu tinha colocado nela eu tirei e transferi para essa Bíblia aqui, porque essa Bíblia aqui, ela tem a maioria dos meus estudos. Essa daqui é a Bíblia Almeida século XXI também, é a mesma marca dessa daqui, só que essa daqui tem espaço para fazer anotação e é maior, né? Aí eu coloquei para cá, porque aqui tem estudos mais técnicos, ou no sentido mais acadêmico. E eu queria deixar essa Bíblia aqui, Jesus Bible, com uma pegada mais, vamos dizer, uma reflexão, como se fosse uma reflexão sobre o texto, mas não numa pegada mais acadêmica. E as notas que eu tinha botado nessa daqui já tinham uma pegada acadêmica, porque eu sempre acabo levando o estudo para esse lado. Só que eu pensei, não, vou deixar essa Bíblia aqui só para estudos, vamos dizer, uma reflexão final. Aí eu anoto aqui a reflexão final do estudo que eu fiz e deixo essa Bíblia aqui só com textos de reflexão, até porque ela não tem tanto espaço. Aí, ó, tem página que ela não vai ter espaço. Aí, nem sempre eu escrevo reflexões, porque às vezes o próprio texto já gera essa frase de reflexão, então eu não preciso escrever. Mas aí aqui eu escrevi uma reflexão, tinha espaço e eu achei a necessidade de colocar. Mas aí eu vou deixar essa Bíblia aqui, Jesus Bible, para colocar essas reflexões. E essa daqui, ó, eu não escrevo reflexões porque ela tem pouco espaço, né? Às vezes eu escrevo alguma coisinha, tipo uma outra versão de tradução, igual eu botei a versão aqui da NAA, e eu coloquei essa setinha aqui, que significa para mim, para eu olhar na minha Bíblia de estudo, na minha Bíblia de anotação, porque eu coloquei um estudo lá referente a isso daqui. E essa cor cinza aqui tem um significado, significa textos falando sobre autocontrole ou sobre domínio próprio. Aí deixa eu olhar aqui com vocês. Ó, tá nessa Bíblia aqui o estudo que eu fiz. Aí eu vou mostrar esse estudo aqui, depois eu vou mostrar um outro, mas primeiro eu vou mostrar esse daqui. O que eu queria ler com vocês está aqui em Romanos, capítulo 13, ó, que aqui tá 14 já, né? Mas ó, é o capítulo 13, versículo 14. Ó, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Esse versículo aqui, ele é fácil de compreensão, mas ele tem mais profundidade do que de cara a gente lê. E na versão NVI ele também ficou bom. Deixa eu ler ele na versão NVI. Ó, o começo é igual, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Aí, premeditando, aqui eles colocaram pensando, né? Tem certa diferença, mas os dois querem chegar quase que na mesma conclusão. Mas você tendo essas duas opções enriquece o seu estudo, né? Aí tem na versão NAA também, só que eu não vou ler na própria Bíblia porque o texto é muito claro. Eu não sei se vai dar para ler, vamos ver se vai dar para ler. Vou tirar aqui para ver. Eu acho que vai dar. Ó, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nada que venha satisfazer os desejos da carne. Aqui parece que ficou mais dinâmico aqui
mas ele trouxe um entendimento bom do que o texto quer dizer. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Aí ficou mais dinâmico aqui na NAA do que na NVI e na Almeida Século XXI, mas ficou bom. O texto ficou interessante, você ter também essa opção aqui. Aí agora eu vou olhar na opção ARA, essa Bíblia aqui tem o texto ARA. Eu achei muito interessante como ficou na ARA. Olha só, começa aqui, ó. Mas revesti-os do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às concupiscências. Aí eu li isso daqui e eu fiquei assim, calma aí, por que a Ara botou desse jeito? A Ara botou desse jeito porque tem um significado em todas essas palavras aqui. Nada disponhais para a carne, no tocante às concupiscências. O que a Ara quis dizer quando ela colocou desse jeito? Não planejar ou criar oportunidades que alimentem desejos impulsivos e destrutivos. Olha só, ficou parecido com a NVI. A Almeida Século XXI e a NA ficou mais diferente, mas a Almeida ficou parecido mais com a NVI do que a Almeida Século XXI. Mas tá vendo como é que tem um sentido? Agora eu vou ler o estudo e explicando melhor esse versículo. E na Ara, para mim, ficou a melhor versão, apesar de estar de uma linguagem mais antiga, né? Mas eu gostei muito porque te faz refletir sobre. Aí eu vou ler aqui para a gente entender melhor. Aí aqui, ó, na minha Bíblia de estudo, que eu boto os meus estudos, eu coloquei a versão NAA, coloquei aqui a versão NAA para eu ter ela aqui acessível e coloquei a versão ARA. A versão NVI eu não coloquei porque ficou parecido com a Almeida Século XXI, a não ser uma palavra, né? Eu posso até escrever aqui, ó, deixa eu escrever de lapiseira, que eu vou escrever perto do texto. Aqui está escrito, e não fiqueis premeditando. Aqui, não fiqueis pensando. Essa palavra aqui, premeditando. Premeditando. Ó, essa palavra aqui, ó, premeditando. Deixa eu ver se eu consigo colocar NVI aqui, para eu entender, né, da onde veio essa palavra. Premeditando. Aí aqui eu vou fazer assim, que eu vou saber que se trata dessa palavra. Pensando, premeditando. A única diferença maior seria isso. Vamos lá. Aí eu vou ler aqui, ó. A versão ARA, né? E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um comando para não planejar ou criar oportunidades que alimentem os desejos impulsivos e destrutivos. O que eu escrevi lá na própria ARA, eu escrevi lá na pontinha de lapiseira, aí eu passei para cá e eu deixei marcadinho, porque, tipo, é exatamente isso que quer dizer. Só que aí eu trouxe mais entendimento, vamos lá. Significa exercer um controle preventivo. Em vez de apenas lutar contra a tentação, quando ela surge, você decide não preparar o caminho para ela. Aí isso daqui eu achei um entendimento super excepcional, sabe? Olha só. Em vez de apenas lutar contra a tentação quando ela surge. A tentação é difícil de resistir, porque ela pega no seu ponto fraco, né? Ela nasce do mau desejo de cada homem, mas ela é o seu ponto fraco. Em vez de você deixar para lutar com ela quando ela surgir, por que você não decide não preparar o caminho dela? Nem pegar uma direção que você sabe que vai, no final daquela rua, você vai encontrar com a tentação. Então não entra nem naquela rua, ou não prepara o caminho para que ela chegue até você, para que ela venha ter a oportunidade de ser colocada diante de você e venha ali tentar fazer com que você venha a cair. Lembrando que a tentação surge do mau desejo do próprio homem, né? Da concupiscência da carne. Aí eu vou ler mais um pouquinho.
Isso protege sua dignidade e mantém o foco naquilo que é permanente e espiritual, reforçando que você não é escravo de estados passageiros, ou do caos dos impulsos. Aí eu botei aqui também ver na versão NVI, né? Até vou dar uma circuladinha aqui que eu gostei bastante da NVI. A ACF ela ficou a mais difícil de compreender, apesar da Ara ter usado textos mais sofisticados, mas eu gostei do jeito que ficou na CF, apesar de ter ficado difícil de entender, porque ela te chama a sua atenção para você também pesquisar. E a King James Fiel, ou a King James 1611. Eu botei Fiel aqui para não ter que colocar a 1611. A King James 1611 ficou muito boa também, só que também usa um termo mais difícil de compreensão. Mas a King James Fiel, ou a 1611, ela ficou a mais parecida com a Ara também. Ela também se aproxima da Ara, no sentido geral do significado. Sabe, as duas ficaram mais parecidas, no sentido do significado. E tem uma frase aqui de reflexão sobre esse versículo, que é desse homem aqui. Eu não vou saber falar o nome dele, porque é Ellicott. Eu não sei falar o nome dele, eu escrevi por respeito, né? Porque é ele que fala essa frase aqui. Isso é tirado, inclusive, de um estudo que ele trouxe sobre esse texto da Bíblia. Aí eu vou ler aqui com vocês, deixa eu só deixar aqui, ó. Eu acho que dá para vocês entenderem a minha letra do nome dele, tá escrito aqui. Tá escrito aqui esse comentário, né? Da onde foi tirado, né? Eu não sei se o nome dele é Ellicott. Eu não sei falar o nome dele certinho. Ó, vou ler aqui com vocês, eu escrevi aqui de ladinho. Não fique pensando em maneiras de satisfazer a carne, nem façam planos que estimulem seus desejos, os desejos da carne, né? Uma vida de luxo e de busca por prazeres pessoais tende a despertar esses impulsos. Tá vendo aqui? Tende a despertar esses impulsos, que seriam os desejos da carne, né? Esses impulsos da carne, os quais o cristão deveria procurar mortificar, né? Você tem que mortificar esses desejos, esses impulsos, e não alimentar eles ou se colocar em situação que você sabe que dali vai surgir coisa pior. Por isso ele adverte, e ele, no caso aqui, ele está falando de Paulo, né? Por isso ele adverte seus leitores a não direcionarem seus pensamentos para esse tipo de coisa. Aí volta, ó, seus pensamentos para esse tipo de coisa se encaixa com a versão Almeida século XXI e com a versão NVI também, se encaixa com as duas versões. Aí, por causa do estilo que eles escolheram de tradução, se encaixa com esse entendimento aqui desse pensador, desse, né, estudioso, que eu não sei falar o nome dele, mas o nome dele está aqui. Então, gente, aí eu queria compartilhar esse estudo com vocês e falar um pouquinho sobre isso, né? A importância de você estudar a palavra de Deus e ter mais de uma versão à sua disposição te ajuda a ter uma compreensão melhor, sabe? As versões mais tradicionais têm muita importância, como a Ara, a King James Fiel, que seria a King James 1611, a ACF também, só que eu gostei mais da King James Fiel e da Ara. Eu gostei mais ainda da Ara, né? Mas, enfim. E tem outras versões acessíveis que te trazem um entendimento bom também, que é a NVI, a Almeida século XXI e a própria NAA também, que traz um bom entendimento no texto, sabe? Aí ajuda a fazer a sua compreensão ser mais completa. Não fica só uma leitura batida, assim, rápido, sem você observar a importância. Olha só o que Jesus Cristo, que o nosso Senhor Deus nos ensinou, né, por meio do Espírito Santo, através de Paulo, deixou nas Escrituras para nós. Ele está querendo dizer o quê? Que se você não se colocar numa situação que vai dali surgir uma tentação na sua vida não vai ser muito mais fácil de ser vivida, né?
que se você sabe que aquilo ali vai te levar para um caminho de pecado ou vai te levar para uma situação que vai ser muito tentador e muito difícil, então nem entra naquela situação, né? Tem coisas do cotidiano que nos levam para essas situações, que nos levam para tudo isso, e a gente sabe, mas a gente às vezes trilha por aquele caminho, porque aquilo ali não tem nada demais, aquilo não é a nossa tentação, mas aquilo ali seria um gatilho inicial para a nossa tentação. Vou citar um breve exemplo. Vamos dizer, tem gente que não pode ter redes sociais, porque depois que começa, vamos dizer, mexer nas redes sociais, as redes sociais não é o problema daquela pessoa, mas ela vai indo, ela começa a ter comportamentos que são tentadores para que ela venha pecar. Aí ela consegue usar a rede social por um tempo sem ir para aquele caminho, porque a rede social não seria o vilão daquela pessoa, não seria a tentação principal daquela pessoa, só que aquela porta de entrada ali leva ela àquela situação de tentação. Aí o que ela faz? Ela tira as redes sociais da sua vida ou aumenta a restrição ainda maior. Ou tem gente que já é outras coisas, né? Diversas outras coisas. Eu estou falando aqui de redes sociais só como um exemplo. Já tem gente que não pode lidar com, não sei, certos tipos de entretenimento, que com o tempo aquilo ali vai distanciar ela dos caminhos do Senhor e vai fazer com que ela peque em seus pensamentos e às vezes até mesmo em suas ações. Coisas que desagradam a Deus. E aquilo ali, às vezes, vai levar ela à tentação que a domina, ou aquilo que é mais difícil dela resistir. Então, evite até essa situação que te levaria à tentação. Por isso que fala, não prepare o caminho para que a tentação venha surgir em sua vida, né? Aí eu escrevi uma reflexão aqui que eu queria ler com vocês rapidinho. Eu escrevi com as minhas palavras, então pode não ter ficado tão genial, mas é uma reflexão que eu mesma tive. Aí eu escrevi aqui na Bíblia da Jesus Bible. Não se trata de só não alimentar a fera, que seria a tentação, né? Ou tentar dominá-la. Também não dá certo. Você tentar dominar a tentação sua também não dá certo, né? Só quem pode dominar ou, sei lá, matar ela, tirá-la da sua vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas também nem percorrer a trilha que você sabe que possivelmente irá encontrá-la. Por que eu botei possivelmente? Porque às vezes certos procedimentos não te levam à tentação, mas às vezes te levam. Ou você inicialmente acha que não vai dar em nada. É possível que, mas não é certo. Mas se existe a possibilidade, então nem faz aquilo, ou nem inventa aquela situação na sua vida que você já sabe que é possível que venha te levar a uma situação que você venha a ser muito tentado e talvez você venha até cair. Então, se é possível, nem vai por aquele caminho, né? Não crie oportunidades para você mesmo cair. Aí isso daqui eu coloquei, né? Tipo assim, como se fosse uma frase, mas isso daqui é depois da reflexão que eu tive do próprio texto, sabe? Não foi uma coisa assim que, tipo assim, fazendo esse estudo me gerou a essa reflexão. Aí quando eu leio esse versículo e ler essa reflexão que eu escrevi, vai me ajudar a entender tudo que está acontecendo aqui, entendeu? Aí vai me ajudar a compreender tudo que já está acontecendo. E aqui nessa Bíblia menor, eu coloquei, eu já tenho a versão Almeida século XXI, e eu deixei a versão NA aqui, que a versão NA, ela fala de forma diferente. Então ajuda a gerar esse pensamento, as duas juntas. Mas eu coloquei a setinha aqui para eu ir para o estudo. Como eu já estudei, esse pensamento já vai estar forte na minha cabeça. Mas eu achei importante trazer essa reflexão para vocês, né? Para eu também refletir sobre. Eu gosto muito de refletir sobre a palavra de Deus. E eu queria mostrar para vocês mais um estudo que eu fiz nessa Bíblia aqui mesmo. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Lá no livro de Apocalipse, eu coloquei aqui uns papéis de estudo mesmo que eu fiz,
Eu creio, né, de forma escatológica, eu tenho a visão pré-milenista histórica, que a gente vê o Apocalipse, quem é pré-milenista histórico, de forma idealista. Tem uma visão idealista do livro de Apocalipse. Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu não vou ler tudo que está aqui, porque tem gente que não gosta que a gente fale sobre uma visão escatológica, mas eu só queria fazer breves citações aqui. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13 e 14, tem alguns versículos aqui que fala sobre o sinal da testa. Aí aqui é de forma positiva, os 144 mil selados. Aqui já fala sobre aqueles que recebem o sinal da besta na mão direita e na testa, uma marca. Aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. O que seria a marca na testa? Seria a testa, que significa sua mente, sua consciência e sua identidade, tanto na forma positiva como na forma negativa. E o sinal na sua mão direita seria suas ações, seu trabalho prático, aquilo que você faz. Sinal público de conformidade com que permite que o indivíduo opere dentro das regras impostas pelo sistema da época, pelo sistema ou época. Aí eu queria só ler essa reflexão aqui com vocês somente. Se vocês quiserem, em outro vídeo eu entro mais profundamente nesse segundo estudo aqui, tá bom? Porque aí a gente vai falar um pouco sobre escatologias. Tem gente que não gosta muito disso. Eu só queria ler só sobre essa reflexão. Por que o selo de Deus só tem na testa e o selo da besta tem em 2 lugares, tem a possibilidade de ser em 2 lugares. O selo de Deus foca na identidade, porque o selo na testa tem a ver com mente, consciência e identidade. Tem a ver com uma coisa que faz parte de quem você é, do seu estilo de vida. Se torna parte de sua essência, sabe? É transformação genuína. E quando fala aqui de selo na testa ou na mão direita, se trata nesse mesmo sentido, identidade, sabe? Mudança de mente, só que também fala sobre o sinal na mão direita. Aí eu vou ler aqui. O selo da besta aceita ações externas, sugerindo que o sistema se satisfaz com o comportamento obediente ou a participação econômica, mesmo que não haja uma devoção intelectual completa, né? Que tem muitas pessoas que se envolvem com essas causas, com essas ideologias que estão surgindo no mundo só por conveniência, por medo de sofrer retaliação, de sofrer cancelamento ou perder boas oportunidades. E com isso, ela se associa ou ela é conivente ou ela não denuncia quando algo está errado, segundo a palavra de Deus, por conveniência, ela aceita a marca na mão. Só que às vezes isso não está entranhado naquilo que ela realmente acredita. Porém, por ela aceitar essa conveniência, isso já é o suficiente para ela ser marcada. Isso já torna ela uma pessoa marcada pela besta, pela marca da besta. E Deus, quando ele marca os seus na testa, ele transforma a pessoa por completo. Ele transforma a pessoa por meio da identidade da pessoa e automaticamente isso é refletido em suas ações. Automaticamente, não há como você ser marcado na sua identidade e você não ter as suas ações condizentes com isso, condizentes com aquilo que faz parte da sua identidade. Só que a besta, ela não se importa tanto com aonde está a sua identidade. Ela só se importa se o que você faz, o meio que você vive, vai te desconectar de Deus de alguma forma. Para ela isso já é o suficiente, porque Deus, ele não aceita a adoração dividida. Deus, ele não aceita que você tenha 2 senhores em sua vida. Então, mesmo que Satanás, ele não se importe de te dividir, Deus não quer divisão. Deus não aceita esse tipo de coisa. Então,
isso já te tira dos caminhos do Senhor. Isso já vamos dizer, te desqualifica diante de Deus. Então, para Satanás, isso já é mais do que o suficiente. E tem muitas pessoas aceitando a marca na mão, achando que está tudo bem. E já estão se perdendo diante de Deus, né? Por isso que tem essa diferença. Eu queria falar sobre isso com vocês, só para a gente gerar essa reflexão, né? Como está escrito lá no livro de Tiago, que Tiago fala sobre a fé sem obras, né? Aí quando ele fala sobre a fé e obras, ele quer dizer que quando você tem uma fé firmada em Cristo Jesus, as suas obras, elas acompanham, a minha foto aqui, as suas obras, elas acompanham a sua fé genuína em Cristo Jesus, a sua transformação de fato. Eu não escrevi nada aqui ainda, mas eu vou escrever depois. A sua transformação de fato, isso vem acompanhando a sua fé genuína, porque isso faz parte da sua identidade e isso é naturalmente demonstrado por meio das suas atitudes, até mesmo quando a gente se desvia do caminho do mal, até mesmo quando a gente faz como está escrito aqui, né, que a gente não planejar ou criar oportunidades que alimentem desejos impulsivos e destrutivos. Uma pessoa verdadeiramente transformada, ela já tem esse tipo de conduta, ela já tem esse tipo de pensamento, ou ela procura viver desse modo o máximo de que ela consegue, para que ela não venha nem ser tentada, ou não venha se colocar em posição de tentação, né, para que ela não venha se perder diante de Deus, para que ela não venha perder o seu selo, para que ela não venha perder a sua identidade em Deus, né? A sua identidade em Cristo Jesus. Então, quando Deus nos marca, Ele marca a nossa identidade e a nossa transformação, ela é completa, né? Ela é na nossa identidade e também isso reflete em nossas ações. Só que Satanás, ele não está se importando com isso. Para ele, tanto faz como tanto fez. O importante é que você perca a sua identidade de Deus. Isso que importa para ele. Perca aquilo que te conecta a Deus. Para ele, isso já é mais que o suficiente. Então, gente, é isso. Eu queria falar com vocês esses 2 estudos que eu fiz. Pode parecer que não tem conexão, mas para mim acaba tendo um pouco de conexão, tudo isso que eu falei com vocês. E é isso, tá, gente? Aí só para deixar aqui de reflexão, aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí deixar esse versículo aí para que a gente venha pensar nessas coisas e para que a gente venha voltar a nossa vida para esse tipo de coisa que agrada ao nosso Senhor. É isso, gente. Deixa like no vídeo se vocês gostaram do vídeo e coloca aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça algum estudo, se vocês querem que eu fale sobre algum assunto que está na Palavra de Deus ou que tem a ver com o universo das Bíblias também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.